alunos do quarto ano! Eu sou a professora Luciane e estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês uma aula de língua portuguesa. E hoje falaremos sobre histórias em quadrinhos. E por falar em histórias em quadrinhos, vocês receberam aí atividades do 6º e 7º bancos sobre esse assunto. E a aula de hoje é exatamente para isso, ajudá-los na compreensão das HQs, as histórias em quadrinhos e nessas atividades que receberam aí em casa, ok? Vamos lá então? O que são histórias em quadrinhos? Também chamadas de HQs, são narrativas contadas em quadros, vinhetas, podendo ser compostas de imagens e textos. É isso aí, histórias em quadrinhos, histórias em quadros, também conhecidos como vinhetas, que vocês, alunos do quarto ano, já têm bastante intimidade. Aqueles que gostam de gibis vão hoje gostar muito da nossa aula. Vamos lá! Sabemos que desde os tempos antigos já eram utilizados desenhos pelos homens das cavernas, surgindo assim os primeiros registros da história, contada através de sequências de imagens, pinturas e desenhos. As histórias em quadrinhos surgiram no final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Então aqui nós vimos um breve histórico, de como surgiram as histórias em quadrinhos. Mas e aqui no Brasil? E aqui, como será que elas se manifestaram? Trouxe aqui para vocês hoje uma linha do tempo para que vocês entendam melhor sobre a origem da história em quadrinhos aqui no nosso país. Vamos lá. Vocês vão ver que em 1905 aqui surgiu o primeiro almanaque, o almanaque O Tico-Tico. Dizem, pelo que a gente ficou sabendo, pelos estudos que existem, que essa foi a primeira revista que conteve uma história em quadrinhos completa. Já em 1950, temos aqui a revista do Walt Disney, do Pato Donald, sendo o quê? Traduzida para a língua portuguesa. Ela já existia fora do Brasil e aí começou em 1950 a ser publicada aqui no Brasil também. A primeira foi do Pato Donald. Já em 1959, você vai ver aqui a revista da Turma da Mônica. Aqui a gente vê que já surge, aqui a primeira revista. E aqui o nome, Bidu, 50 anos, é uma revista comemorativa, porque desde 1959 temos aí os personagens da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, alegrando a maioria das criançadas. Tenho certeza que você conhece, as histórias da Turma da Mônica. Já em 1960, surgiu aqui a Turma do Pererê e também o Menino Maluquinho, que você conhece bem, O Menino Maluquinho, que foi aqui, no caso foram escritas do nosso autor brasileiro, Ziraldo, que também nos presenteou com a Turma do Pererê e as histórias do Menino Maluquinho. E até os dias atuais, vejam aqui, temos muitas leituras, O ano que estamos, 2020, ainda temos muitas leituras de histórias em quadrinhos, inclusive de super-heróis. Temos aí HQs para todos os gostos e todas as idades. Bem, então agora, para a gente entender melhor essa aula, vamos ler uma HQ? Vamos lá? Antes da gente ler, eu tenho uma coisa para falar com vocês. Vocês terão que prestar muita, mas muita atenção na leitura de hoje, porque eu trouxe para vocês um jogo de perguntas, um quiz de perguntas sobre essa história em quadrinhos. Então, prestem bem atenção em tudo que nós iremos ler, inclusive nas imagens, ok? Vamos lá? Está preparado? Vamos lá, então. Vamos ler aqui. Mingau em O Espelho. Ah, que vida boa! Uma cestinha bem macia. Um peixinho, piu-piu. Uma bolinha de borracha. Mingau, seu leite está pronto. E um leitinho adoçado com carinho. E tudo isso é só para mim.
Hã? Será que vi direito? Há um intruso no pedaço! Nossa! Que sujeito mal encarado! Melhor ir devagar. Não é nada, pessoal, mas este território é meu. Qual é? Tá me gozando? Isso não vai ficar assim, não. Mingau. Ah, você tá aí, se olhando no espelho. Espelho? Bem que desconfiei. Bonito desse jeito, só eu mesmo. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa história em quadrinhos? É muito legal, né? Eu, particularmente, gostei muito. E agora nós vamos nos aquecer para o nosso quiz. Essas perguntas ainda não valem pontos, mas prestem atenção que elas também são importantes. Vamos lá? Eu quero ver se você já prestou atenção e sabe algumas coisas a respeito da história em quadrinhos. Para quem essa história foi escrita? Para quem será que o Maurício de Souza escreveu essa história? Para que tipo de público? Hein? Com certeza, para vocês, crianças, para o público infantil. Preferencialmente, claro, né? Muita gente gosta das HQs, mas elas foram escritas principalmente para as crianças. E vamos lá. Com que objetivo Maurício de Souza escreveu a história? Para quê? Com que objetivo? Por que a gente lê uma história em quadrinhos? Para quê? Para que ele escreveu? Para divertir os leitores, é isso mesmo. Quem lê HQ geralmente quer se divertir com a leitura, não é? E você com certeza gosta, né, de ler o gibi, que tem a HQ. Vamos lá. Olhando agora para o título dessa história em quadrinhos. Mingau, hein? Olha aqui, o espelho. Observem aqui esse elemento gráfico, o espelho. As letras estão em destaque, estão em letras maiúsculas. Tem mingau, hein? O espelho. Veja que aqui nós temos a imagem de um espelho e a palavra está refletida, porque quando a gente aponta alguma coisa para o espelho, ela fica invertida, a imagem. E isso aqui tem muito a ver com a compreensão da nossa história de hoje. Então, o título já nos quer trazer alguma coisa aí. Então, fiquem atentos. O espelho, ok? Então, agora, eu também tenho aqui outra questão. Quem são as personagens dessa HQ? São duas. Quem são? Vamos lá? Isso mesmo! Se você respondeu o gato Mingau e a Magali, acertou! Você está se aquecendo e está indo bem. Mas eu tenho mais uma. Onde aconteceu a história? Em que lugar a história se passa? Você percebeu? Em que lugar tudo acontece? Responda aí. Muito bem! Na casa da Magali, yes! Você acertou! E eu tenho também algumas dicas sobre a HQ. Na história em quadrinhos, as expressões e os balões nos ajudam na compreensão dos elementos da narrativa. Vamos entender isso melhor? Vejam aqui, olha, os tipos de balões que temos. Temos aqui esse primeiro, que é o balão do cochicho, ele é meio tracejado. Temos o balão do sono, do amor. Temos aqui o balão da música. Olha as notas musicais lá no balão da música, do frio, que parece um bloco de gelo, o balão da ideia, da onomatopeia. Falando em onomatopeia, eu gostaria de explicar agora. A onomatopeia, aqui tem um cras. A onomatopeia, pessoal, são palavrinhas ou letras que emitem sons dentro de um balãozinho, dentro de um quadrinho da HQ, tá? Como, por exemplo, quando faz cabrum, que é o sonzinho do quê? De uma chuva. Então, vocês também viram que lá na nossa HQ tem pss, né? Quando um gato
olha, né, para o outro, ele não faz isso? Ele se arrepia todo e não faz esse barulho? Então essas letras dentro desse balãozinho, elas indicam uma onomatopeia. Continuando aqui nos balões, então vimos o da onomatopeia, tem o balão do grito, que é da explosão, o da fala, que é muito utilizado também, né, nas nossas HQs, do susto, do choro, do pensamento, que também é um balão muito importante no estudo da HQ, o da dúvida, censurado, que é aquele que muitas vezes a gente não pode colocar a palavra, né? Então, fica aqui o balão do censurado, da surpresa, do eco, do perigo, olha aqui a caveirinha, da raiva, enfim. Vamos ver alguns desses balões, lá na nossa HQ. Alguns exemplos na HQ que lemos. Vamos lá. Olha lá, esse é o balão que indica o pensamento. Tá vendo? Aqui o Mingau está pensando. Ah, que vida boa! No próximo, nós temos o quê? A onomatopeia. Lembra do barulhinho que eu falei para vocês? Temos ainda na nossa HQ esse balão aqui, tá vendo? Eu falei que ele é muito utilizado, que é o balão que indica a fala, tá vendo? É a fala do Mingau, ele está falando. E também temos o balão que indica grito, né? Às vezes, uma alteração na voz. Isso não vai ficar assim, não! Mingau! Então, o balão que indica grito. E agora eu quero saber se você está preparado. Vamos testar os seus conhecimentos? Vamos para o nosso quiz? Vamos analisar juntos hoje, tá? Quero ver se você vai bem nessa atividade. Primeira pergunta, vamos lá. Número 1, no quadrinho abaixo, a expressão um peixinho fio-fio indica que o brinquedo A é muito levado. Vamos então agora perceber, olhem aqui na minha mão, olha, um peixinho fio-fio, tá vendo? Vamos olhar para essa imagem, é importante que vocês observem a imagem do quadrinho. Aqui indica que o brinquedo é muito levado. Olhem aqui, quem parece muito levado aqui é o Mingau, né? O brinquedo está aqui na patinha dele. Então, essa não pode ser a alternativa correta. Letra B, é muito fino? Olhem lá para o fio-fio, olhem lá para o brinquedo, é muito fino? Eu não achei, vocês acharam? Não é. Na minha cabeça, essa alternativa é inválida. Eu posso eliminar. Vamos ver. Indica que o brinquedo é de apertar? Ele é de apertar, gente? Olha lá. Olha aí, tá dando uma dica legal. Ele está apertando o peixinho está fazendo fio. Olha o ventinho saindo aqui, né? Da boca do peixinho. Então, essa é uma alternativa válida. E será que o brinquedo gosta de brincar? Claro que não, né, pessoal? Quem está brincando com ele é o Mingau. É assim que a gente deve olhar na hora de responder questões das HQs. Observar a imagem e as alternativas para ver o que dá certo e o que não dá. Foi bem aí? Respondeu certinho? Questão 2, então, vamos lá. Quem disse a frase abaixo? Mingau, seu leite está pronto. Observem aqui, da onde está saindo, da onde está vindo esse balão. Ele está vindo de um outro quadrinho, tá vendo? Ele está vindo de um outro quadrinho. Será que a letra A, o gato Mingau, dá para ser o gato Mingau chamar o Mingau? Hã? Nem é a fala dele, porque, olha, o balãozinho nem está apontando para ele. Então, essa alternativa a gente já sabe que não é. Vamos lá. Letra B, será que pode ser a Magali chamando o Mingau? Mingau, seu leite está pronto. Opa, eu acho que sim, porque a Magali é o quê do Mingau? É a dona dele. Quem prepara o leitinho? É a dona. Vamos deixar como certa? Vamos colocar como certa. Vamos ver as próximas. Pode ser o peixinho chamando o Mingau? Gente, pode? O peixinho é um brinquedo, né? É o brinquedo do Mingau. Tem como ser o peixinho? Não. Então, essa está eliminada. Tem como ser o espelho? O espelho está lá. Mingau, seu leite está pronto? O espelho vai fazer o leitinho para o Mingau? Também não. Então, se você respondeu a Magali, está certa a resposta. Muito bem. Está indo bem? Questão número 3. Vamos lá.
Com quem o gato Mingau acha que está falando? Com quem? Vamos ver lá o quadrinho? Qual é? Tá me gozando? Olha a cara dele. Qual é? Tá me gozando? Observe bem as expressões dele. Olha lá. Será que ele acha que está falando, letra A, com a Magali? Será que ele está falando com a Magali? Ele falaria assim com a dona dele? Qual é? Tá me gozando? Para mim, essa alternativa não dá certo. Eu vou deixar como errada. Vou colocar um X. Será que ele acha que está falando com o espelho? Ele está olhando para o espelho ou está olhando para alguma coisa lá dentro do espelho? Olha bem como que está o olhar dele. Observe bem. Por isso que é importante a gente olhar para a imagem. Eu acho que ele não acha que está falando com o espelho. Para mim, ele acha que está falando com alguém lá dentro do espelho, não é? Vamos deixar essa como errada também. Ele está falando com o peixinho? Gente, tem peixinho aqui nessa imagem? Não, né? É impossível, não pode ser essa. Vamos eliminar. Então, só pode ser a letra D, que ele acha que está falando com outro gato, tá vendo? Ele está olhando bem nos olhos do outro gato, que ele acha que o outro gato está lá. Então, para o Mingau, quem está lá do outro lado é um outro gato, ok? Ele ainda não tinha percebido até aí, que era o espelho, ok? Vamos continuar. Você está indo bem? Acertando todas? É isso aí. Pergunta 4. Por que Mingau disse? Será que eu vi direito? Há um intruso no pedaço? Por que será que ele disse isso? Letra A. Vamos observar. Por que acreditava que havia um ladrão em sua casa? Em algum momento da nossa HQ, tem história de ladrão? Tem alguma coisa com ladrão? Ele viu algum ladrão? Olha a carinha dele. Ele está estranhando, não está? Mas ele estava olhando para onde antes dessa parte? Estava olhando para o espelho. Então ele acha que tem um ladrão? Não, essa não tem nada a ver com a nossa história. Será que a letra B? Por que percebeu que a sua dona tinha uma visita em casa? Lá na nossa história, na nossa HQ, em algum momento a dona Magali recebe alguma visita em casa? Não, né, pessoal? Nós temos que observar isso com atenção. Então, essa também não pode ser. Letra C. Por que era o único gato de estimação da casa e não queria dividir a sua regalia com ninguém? Será que é por isso que ele falou? Será que eu vi direito ao intruso no pedaço? Porque ele era o único gatinho de estimação, não queria dividir a regalia, as facilidades, tudo que ele tinha de bom. Será que é isso? Isso dá pra gente pensar, né? Isso a gente vê lá, o peixinho, o brinquedinho, a almofadinha. Ele é um gatinho mimado. Então, pra mim, essa é a questão certa. Essa é a resposta certa. E pra você? A letra D. Por que não estava enxergando bem? Será que é por isso que ele falou, será que eu vi direito? Não, né, pessoal? Ele estava olhando e se espantou porque ele achou que era um outro gato. Então, essa também não pode ser, ok? Vamos, então, para a próxima questão. Questão número 5. Observe a expressão do Mingau. Ela indica que ele está... Observe o que, pessoal? A expressão. O que é a expressão? A fisionomia dele, a carinha dele. Temos que olhar para a HQ com cuidado. Olha a carinha dele, gente. Ele tá com um olhinho aberto e um fechado. Olha o dentinho aí. Ai, ele tá com um dentinho assim mostrando uma coisa estranha. Ele tá com uma patinha na cabeça. O que será que isso quer indicar? Indica que ele está animado? Ele está com um sorrisão, a letra A, animado, é assim que a gente vê aqui no quadrinho? Não, né, pessoal? Nem um pouco animado. Ele está sonolento? Será que ele está... Ai, que sono! Está espreguiçando aqui nessa imagem? Também não pode ser, vamos eliminar. Será que ele está amedrontado? Ele está com medo? Parece que está com medo, olha a carinha dele. Gente, ele olhou, quando ele viu aquele outro gato, ele levou um susto, né? Ele ficou o quê? Amedrontado, vamos colocar como certa. E irritado, a letra D. Ele está bravo? Ele está com cara de mal aqui? Não, né, gente? Não pode ser a letra D. E assim, nós chegamos na questão 5. Agora, vamos para a 6. Você está indo bem? Está conseguindo responder? Vamos para a 6ª questão.
A sequência dos quadrinhos mostra. O que é uma sequência, pessoal? Sequência de quadrinhos é que é um quadrinho após o outro. Isso indica que tem uma sequência. Primeiro esse, segundo, terceiro, quarto, tá? E que está indo na horizontal, ok? Nessa linha. Vamos entender essa sequência. Vamos lê-la primeiro, então. Leia aí, olha. Ah, que vida boa! Uma cestinha bem macia, um peixinho fiu-fiu, uma bolinha de borracha. Mingau, seu leite está pronto. E aí, essa sequência mostra o quê, pessoal? Letra A. Vamos fazer diferente agora? Vamos de baixo para cima? Legal. Vamos começar da D. Que tal? Os amigos do Mingau? Essa sequência mostra os amigos do Mingau? Alguém está vendo algum amigo do Mingau aqui? Vocês estão enxergando algum amigo? Não, né, pessoal? Só tem brinquedo, né? Cestinha. Então, essa nós vamos eliminar. Essa não pode ser. Vamos ver se é a letra C. As dificuldades do Mingau. Nossa, aqui parece que ele está tendo uma vida muito difícil. Olhe bem nas imagens. Parece que ele está tendo uma dificuldade muito grande. Que nada, olha, parece que ele está tão feliz. Então, essa a gente sabe que não pode ser. Vamos eliminar. Letra B. Os privilégios do Mingau. Será que está falando dos privilégios? Das coisas boas que ele tem? Ai, de um peixinho, do brinquedinho, da bolinha, da cestinha macia? É essa, né? Você já percebeu aí comigo que é essa. Então, vamos colocar certinho. A letra A diz as travessuras do Mingau. Poderia até confundir alguém, porque aqui mostra ele brincando, né? Poderia dizer que ele está fazendo uma baguncinha. Mas não se esqueçam, a pergunta é a sequência dos quadrinhos. Em todos os quadrinhos ele está fazendo travessuras? Não. Então, a resposta certa é a B. Não pode ser a A também. Ok? Vamos para a 7ª questão. O efeito de humor da HQ aparece na frase. Olha lá, efeito de humor. Vamos entender primeiro. O que é o efeito de humor? Para que serve a história em quadrinhos? Para divertir os leitores. Então, o efeito de humor é para tornar a nossa história engraçada. Vamos ver que frase isso acontece. Isso não vai ficar assim, não! Na hora que o Mingau fala isso, ele está o quê? Ele está bravo. Está engraçada essa parte? Não, vamos eliminar essa resposta. B, uma bolinha de borracha. O que ele está fazendo nesse momento? Se gabando das coisas boas que ele tem. Ele está pensando nas coisas boas que ele tem. Então, não tem graça. Tem? Não é engraçado. Não. Então, nós vamos eliminar. C, ah, você está aí se olhando no espelho. Quem que fala isso lá na nossa HQ? É a Magali. Então, a gente sabe que é a hora que ela encontra com ele. Ela estava chamando, ele não vinha. Ah, ela encontrou com ele. Isso tem graça? É muito engraçado? Não, né, gente? Mas a letra D, você vai ver que tem graça. Bem que desconfiei. Bonito desse jeito. Só eu mesmo. Olha a carinha dele, que sapequinha. Aí que ele percebeu, né? Que ele não estava falando, na verdade, com outro gato que ele estava se vendo no espelho. Aí ele sai numa boa, de malandrinho. Bem que desconfiei. Desconfiou nada, não é mesmo? Isso sim torna a história engraçada. Vamos para a 8ª questão? Quais termos foram utilizados por Mingau para se referir ao outro gato? A, um peixinho fio-fio e tudo é só para mim? Ele falou de outro gato falando um peixinho fio-fio? Tá falando de outro gato? É tudo só para mim? Não, né, gente? Tá falando de peixinho e tá falando dele mesmo. Essa não pode ser. Só eu mesmo e se olhando no espelho. Só eu mesmo. O Mingau estava falando dele mesmo. E se olhando no espelho tem a ver com outro gato? Não, também não pode ser. Letra C. Um intruso no pedaço e sujeito mal encarado. Opa! Aí ele vai olhar lá. Um intruso no pedaço. Ele está pensando no outro gato. Sujeito mal encarado é quando ele olha para o espelho e acha que tem um outro gato e um sujeito mal encarado. Essa dá certo. Podemos colocar que está certa. D. Esse território é meu. E isso não vai ficar assim. Tem a ver com outro gato? Esse território é meu?
Não, né, gente? Isso não vai ficar assim. Tem relação com outro gato? Não, também. Então, a resposta certa é a resposta C. Se você conseguiu, parabéns! Vamos para a 9ª questão. No quadrinho abaixo, a palavra território indica. Agora eu vou começar de novo, de baixo para cima. Vamos ver. Ela indica causa, território. Olha lá, ele fala, não é nada pessoal, mas esse território é meu. Essa palavra indica causa, o porquê de acontecer alguma coisa? Território, o porquê? Não, né, gente? Vamos eliminar. Indica tempo. Ah lá, eu coloquei que não. Por que será? Porque tempo tem a ver com um dia, outro momento, naquela tarde. Território tem a ver com isso? Não, né, pessoal? E modo? Será que tem a ver com a maneira do gato ser? Com o jeito? Não, né, gente? Também não. Aqui é território. Território tem a ver o quê? Com lugar, com o espaço que ele está. Ele fala ali naquela hora, esse território é meu, ou seja, esse espaço é meu. Então tem a ver com o lugar. Se você disse lugar, está certa a resposta. E para finalizar, questão 10, no balão escrito uma bolinha de borracha, a expressão em destaque se refere. Olha lá, a expressão em destaque é essa, de borracha, tá? Bolinha de borracha, são duas palavrinhas. Ela se refere aqui ao verbo? A uma palavra que indica ação? De borracha? Indica alguma ação? Não. Vamos eliminar. Ela se refere ao substantivo? A palavra que dá nome às coisas? Se fosse só borracha, eu podia dizer, mas é de borracha. E de borracha, a gente não pode dizer que é um substantivo, mas a gente pode dizer que é uma qualidade da bolinha. A bolinha é de borracha. Se eu dissesse emborrachada, eu diria que seria o quê? Um adjetivo. Mas como está de borracha constituída de duas palavrinhas, então nós podemos dizer que ela se refere à locução adjetiva, como vocês viram na última aula. E também tem aqui a onomatopeia. Ela se refere àquele som que eu expliquei para vocês? Não. Então, se você respondeu letra C, certa resposta. Espero que vocês tenham ido bem. Mas se não foram, não tem problema. Preparamos aqui para vocês um quiz no Google Forms. Estou deixando aqui para vocês na tela o endereço. Então, anote aí e faça esse questionário novamente. É só copiar esse endereço. Vou disponibilizar também aos seus professores, ok? Para que eles enviem nos grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai gostar de refazer e eu tenho certeza que vai acertar tudo, ok? Faça com carinho e eu agradeço muito. Foi muito bom estar com vocês. Continuem se dedicando aos estudos. Um beijo e até a próxima aula, pessoal! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Paula e hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história da menina bonita do laço de fita, da autora Ana Maria Machado. Mas antes de começarmos, vamos cantar a canção da história. Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, mora a menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Shhh. A história de uma menina, a menina bonita do laço de fita. Uma menina linda que tinha uma pele pretinha, pretinha, bem escura e lustosa, igual o pelo da pantera negra quando toma chuva. Seus olhos pareciam duas azeitonas pretas. Brilhavam, brilhavam. Ela era linda, 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 com um cabelo pretinho que a mamãe adorava fazer trancinhas e enfeitar com laços de fita. Parecia uma princesa da África ou uma fada do reino do luar. Perto da casa desta menina morava um lindo coelhinho. Você já viu um coelhinho? Um coelhinho todo branquinho, com o nariz vermelhinho tremelicando o tempo todo.
Esse coelho, ele era apaixonado pela menina. Ele adorava a cor dela, mas ele achava que tinha um segredo para ela ser tão pretinha. Então, todos os dias, ele ia até a casa da menina, batia na porta e falava assim para ela: menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo inventava alguma coisa. Pensou e disse: já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era pequena, caí dentro de uma lata de tinta e tchigum, fiquei pretinha assim. O coelho então teve uma grande ideia. Foi procurar logo, sabe o quê? Um vidro de tinta. Se pintou todo, ficou pretinho, mas no mesmo tempo veio uma chuva. E foi-se embora todo aquele pretume. Coitadinho do coelho, ficou triste, mas não desistiu. Voltou na casa da menina, bateu na porta novamente. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo pensou. Já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era muito pequeno, tomei muito café! Fiquei pretinha! O coelho então correu para sua toca. Sabe o que ele fez? Muitas xícaras de café. Bebeu café. Perdeu o sono e passou a noite toda fazendo muito xixi. Coitadinho, nada de ficar pretinho. Mas ele não desistiu. No dia seguinte, foi para a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, já estava cansada desse coelho toda hora perguntando para ela, pensou. Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era bem pequenininha, comi muita jabuticaba e fiquei pretinha. O coelho correu pela floresta, procurou muito uma árvore, uma jabuticabeira, porque jabuticabeira é a árvore da jabuticaba. Achou várias jabuticabas, comeu jabuticaba. Nada de ficar pretinho, apenas ficou pesado, grandão, com uma imensa dor de barriga. E o que ele ganhou? Um monte de cocozinho redondinho e pretinho, igual jabuticaba. Nada de ficar pretinho. Ficou triste, choroso. Passou outro dia, foi até a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina já inventando outra história, pensou numa história de feijoada, porque feijoada é feito com feijão preto, mas eis que então apareceu a mamãe dela, uma mulata linda, toda formosa e cheirosa, e disse para o coelho: sabe o que é, seu coelho? É artes de uma avó bem pretinha que ela também teve. O coelho, que era bobinho, mas nem tanto, ficou pensando: ué, a menina bonita do laço de fita se parece com a mamãe dela. Então, se eu quiser ter uma filhinha pretinha igual a ela, é só eu procurar uma coelhinha pretinha para me casar? Procurou, até que um dia encontrou uma linda coelhinha preta com lacinhos vermelhos na cabeça. Namoraram, se casaram e tiveram muitos filhotinhos, porque coelho, quando desanda a ter filhotes, meu Deus, não para mais. Vocês querem ver só? Olha só, vou colocar os dois aqui, bem lindos, e vou mostrar para vocês. Tinha coelho de todo jeito, preto de bolinha branca, coelho branco bem branquinho, coelho rosa, muito rosa, amarelo, bem amarelo, marronzinho, até coelho azulado. E, por fim, uma linda coelhinha preta, um charminho, que quando ela andava pela floresta, todo mundo perguntava:
coelha bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E ela logo dizia, artes de uma menina, a minha madrinha. E aí, você gostou dessa história? Para finalizar, quero te dizer uma coisa, ninguém precisa ser igual a ninguém. Todos diferentes, somos muito especiais. E para agora, vamos terminar a nossa história com a nossa música. A hora da história já acabou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Feliz Dia da Criança! Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui, a professora Lilian, mais uma semana com vocês, tá bom? E essa semana eu vou trabalhar divisão. Por que divisão parte 3? Porque a professora Luciane já trabalhou com vocês outras 2 aulas sobre divisão, né? E divisão realmente requer um tempo maior para a gente aprender, porque é uma das operações mais complexas que a gente tem. Para isso, você precisa saber adição, subtração, multiplicação. Por isso que a gente bate tanto na tecla para vocês decorarem a tabuada, tá bom? Vamos lá começar. Então, hoje eu trouxe um problema para a gente começar a aula. Olha lá. Luísa, uma aluna do 4º ano, resolveu fazer uma campanha solidária de arrecadação de gibis em seu bairro, para o Dia das Crianças. Conseguiu arrecadar 96 gibis e os distribuiu em 3 prateleiras com a mesma quantidade em cada uma, a fim de que as crianças pudessem escolher seu gibi presente. Quantos gibis Luísa colocou em cada prateleira? Vamos lá, lembrando que a gente tem algumas informações para trabalhar nesse problema. Ó. A quantidade de gibis que ela arrecadou, que foram 96, e que ela os distribuiu igualmente em 3 prateleiras, com a mesma quantidade, lembra? Isso é importante. E aí eu tenho a pergunta, que são quantos gibis Luísa colocou em cada prateleira? Óbvio que você já percebeu, o título da aula já tem, então para resolver esse problema eu preciso fazer uma divisão. O que eu vou fazer? 96 dividido por 3. Vamos começar fazendo a divisão usando o material dourado que você já sabe, que a professora Luciane também já trouxe. 96 eu tenho 9 dezenas, olha lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas e 6 unidades, certo? Formei o número 96. E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por 3. Então, eu vou dividir as 9 dezenas e as 6 unidades por 3. 9 dezenas por 3 e 6 unidades por 3. Isso tá fácil, né, gente? Eu vou dividir ali, ó, as dezenas, eu vou ficar com 3 dezenas em cada prateleira. E as unidades ficarão 2 unidades em cada prateleira. Esse foi fácil, né? Olha, as 9 dezenas dividido por 3, 3 dezenas. 6 unidades dividido por 3, 2 unidades. Ok. Mas só tenho... e aí, olha, 3 dezenas e 2 unidades, eu formo o 32, tá bom? Eu só tenho essa forma de dividir? Não. Eu tenho outras formas também que eu posso fazer a divisão. Distribuindo quantidades por estimativa. Então, olha lá, eu tenho 96... eu vou distribuir em 3 prateleiras. Eu posso começar colocando 10, por exemplo, em cada uma. Olha, 10, se eu colocar 10 mais 10 mais 10, eu vou ter um total de 30, ok? Se eu coloquei 30 e eu tenho 96, eu posso colocar mais 30? Posso, porque 30 mais 30, 60. Então, eu posso colocar mais 10 na primeira prateleira, mais 10 na segunda e mais 10 na terceira. Ou seja, mais 30. Eu já sei que 30 mais 30, 60. Mais 30, 90. Posso colocar mais 10? Posso colocar mais 10. Vou lá e coloco mais 10 em cada prateleira. Ou seja, coloquei mais 30. Se eu tinha 96 e eu coloquei 90 aqui, né? Falta o quê? 6. Quanto que dá 6 para colocar em 3 prateleiras? Tá fácil, 2, ok? Então, aqui, olha, é uma outra forma, tá vendo? Aí eu coloco 2 mais 2 mais 2, que deu 6. Distribuir os 96 gibis, fazendo a estimativa. Na primeira prateleira, coloquei 32, 32 na segunda, 32 na terceira.
Olha lá, os 96 foram distribuídos, certo? Então, 96 dividido por 3, 32. Eu trouxe mais uma forma, mais um jeito, que é fazendo a decomposição, tá ok? Tem uma série de atividades também no banco de vocês para vocês usarem a decomposição para fazer as divisões. O 96, eu sei que é 90 mais 6. Então, fica fácil, ó. É 90 mais 6 dividido por 3. Divido o 90 por 3 e o 6 por 3. 90 por 3 dá 30. 6 por 3 dá 2. 32. Ok? Isso daí tá beleza. Isso aí vocês já viram em outras aulas. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer outra forma, um outro jeito de dividir. Quantos gibis Luiz arrecadou? 96, vocês já estão sabendo isso de cor. Em quantas prateleiras ela os distribuirá? Em 3, muito bem. Então eu já sei que são 96 dividido por 3. Vou começar a montar agora o algoritmo da divisão. Eu ponho 96, o dividido, eu costumo falar para os meus alunos que isso aqui parece uma cadeirinha, não parece? E a cadeirinha fica sempre sentado ali o número que eu vou fazer a distribuição. Nesse caso, as 3 prateleiras, ok? Então, o 96 é o número de gibis arrecadados e o 3 o número de prateleiras. Tá fácil, não tá? Muito bem. Agora vamos lá. Quantos gibis ela poderia colocar em cada prateleira? Vamos colocar 10? Podemos, porque este aqui é o algoritmo, né, é um algoritmo da divisão, mas a gente vai usar a subtração sucessiva. Então, eu posso jogar com estimativas. Vou lá colocar 10. Muito bem, são 10 gibis em cada prateleira. Eu coloco 10 aqui, tá? Sempre aqui virá a quantidade que eu estou distribuindo. Então, são 10 gibis que eu coloquei. Qual o total de gibis distribuídos? Se eu dei 10 em cada prateleira, eu distribuí 10 mais 10 mais 10, eu distribuí 30. Pois bem, mas não estava 96 aqui? Então, eu tinha 96, só que eu distribuí 30. E aí, sobraram gibis? Sobraram. Quantos gibis sobraram? Para eu saber isso, eu preciso fazer o que aqui? Uma subtração. Eu tinha 96, eu distribuí 30. Se eu fizer 6 menos 0, vai dar 6. 9 menos 6, 6. Sobraram 66 gibis. Ótimo. Eu posso continuar distribuindo? Posso, porque eu tenho 66 ainda. Então, vamos continuar. Eu posso distribuir mais 10? Posso. Então, eu vou lá, ó, colocar mais 10 ali. Eu já tinha colocado 10, vou pôr mais 10. Muito bem. Se eu coloquei mais 10, eu coloquei um total de 30. Eu tinha 66. Distribuí 30. Será que sobraram gibis? Sobraram. Para eu saber quantos gibis sobraram, mais uma subtração. Eu vou fazer 6 menos 6. 6 menos 0, 6. 6 menos 3, 3. Sobraram 36 gibis. Eu ainda posso continuar subtraindo, gente. Olha lá, ainda posso continuar distribuindo. Então, eu já distribuí 10, 10, ou seja, 30 e mais 30. Sobraram 36 aqui. Eu posso distribuir mais 10? Posso. Vou lá, ponho mais 10 para distribuir. Já sei que são 30. Tinha 36, eu distribuí 30, vão sobrar 6. Acabou minha conta? Não, não acabou a conta ainda não. Por quê? Eu distribuí 10, 10, 10 e ainda tem 6 aqui. E esse 6, o que eu faço? Distribuo, né, gente? Quanto que dá para eu pôr em cada prateleira? 2. Ok, põe os 2, eu tinha 6. Se eu vou colocar 2 em cada prateleira, são 2 mais 2 mais 2, são 6. Eu tinha 6, distribuí os 6, fiquei com 0. Mas, por incrível que pareça, a conta ainda não acabou. Por quê? Olha aqui, eu tinha 10, distribuí 10, 10, 10, 2. E agora, o que eu preciso? Somar essa quantidade, ver quanto ficou em cada prateleira. Então, eu vou somar 10 mais 10 mais 10, 32. Fácil, né? Muito bem. Agora, eu preciso
Agora eu vou precisar da atenção de vocês. Vamos fazer aqui, ó, o total de gibis em cada prateleira, 32. E ali o resto, né? O que fica aqui na conta é o resto. Neste caso, hoje a gente vai trabalhar com contas só exatas. A divisão não sobra nada, tá bom? Não tem resto. Mas pode acontecer de eu fazer uma divisão e ainda sobrar alguma coisa lá. Tá, vamos pensar aqui, ó. Eu tinha 96 gibis e dividi por 3, deu 32, ok? Então eu coloquei 32 gibis numa prateleira, 32 em outra e 32 em outra. Gente, olha bem, é isso que eu quero que vocês prestem bem atenção. Se eu peguei os 96, dividi por 3, deu 32 em cada prateleira, o que eu tenho então aqui, olha? Eu tenho 3 vezes o 32, que vai dar 96, ou 32 vezes o 3, que também dá 96. O que a gente pode concluir, gente? Que eu tenho aqui a operação inversa. A multiplicação é a operação inversa da divisão, assim como a subtração é da adição e vice-versa. Tudo bem? Muito atentos a isso? Isso vocês vão precisar saber. Agora, nós vamos trabalhar o algoritmo convencional da divisão, que é o algoritmo que você vê os seus pais fazendo, né? Os adultos geralmente usam o algoritmo convencional da divisão. Vamos lá comigo? É muito parecido com o que a gente vem fazendo. Só que agora eu vou olhar o que, gente? Eu vou olhar as dezenas e as unidades separadamente. Eu não vou olhar tudo, eu não vou pegar o 96. Eu vou pegar o número agora por partes. Tá bom? Então, eu vou começar com 9 dezenas. Eu começo distribuindo a divisão, até agora a gente sempre começou pela unidade. Unidade, subtração pela unidade, divisão pela... multiplicação pela unidade, adição pela unidade, subtração pela unidade. A divisão não. A divisão eu começo da esquerda, do maior número. É lógico, quanto mais eu tenho para dividir, melhor. Então eu começo com as quantidades maiores, tá? Vou começar com 9 aqui, 9 dezenas. Eu tenho 9 dezenas para dividir por 3, distribuir por 3. Então vão dar quantos? 3 dezenas. Essas 3 dezenas, se eu colocar 3 dezenas em 3 prateleiras, serão 9 dezenas. Tá vendo que eu tô indo por partes? Esquece, eu só pego 9. E aí, 9, eu tinha 9 dezenas, eu distribuí 9, sobraram 0. Acabou a minha conta? Porque eu não tinha só 9 dezenas, eu tenho unidades também. Então, agora eu vou pensar nas unidades. Parei aqui na minha conta, não tenho mais dezena. Ó, as 9 dezenas eu dividi por 3, deu 3 dezenas. Agora eu volto aqui. Ó, aparece o 6, que eu tenho 6 unidades. Essas 6 unidades, eu dividindo por 3, vai dar quanto? A gente já viu lá com material dourado, inclusive, 2 unidades. Então, eu tinha 6 unidades. Distribuí as 6 unidades, fiquei com 0. Acabou a minha conta, viu como é rápido? E aí, ó, olha lá, 6 unidades dividido por 3, 2 unidades, tá vendo? Muito mais rápido, certo? Agora vamos responder a pergunta. Essa aula começou falando dos gibis. E eu tinha uma pergunta, quantos gibis Luísa colocou em cada prateleira? A resposta é, em cada prateleira, Luísa colocou 32 gibis. Agora vamos lá, eu trouxe mais uma situação problema pra gente. Ainda falando do Dia das Crianças que aconteceu, olha. Felipe e Gabriel também participaram dessa campanha solidária fazendo dobraduras de origami. Eles combinaram que entregariam 360 dobraduras para serem distribuídas pelo bairro. Todos os origamis foram embalados em caixas com a mesma quantidade de dobraduras. Se em cada caixa cabem 8 origamis, quantas caixas foram usadas? Eu tenho muita informação aí nesse problema, mas o que eu quero saber para resolver essa história? Eu quero saber, ó, quantos origamis eles entregariam, que são 360. Outra informação é que eles vão colocar 8 origamis em cada caixa, né? E eu quero saber quantas caixas vão ser usadas. Você até viu aí, né? Então, eu vou fazer o quê? 360 dividido por 8. Vamos fazer isso junto comigo? Olha lá, como é que eu coloco? 360
E aí eu coloco o quê? Eu tenho 3 centenas, eu tenho 6 dezenas e 0 unidade. Aí eu vou fazer o sinal da divisão, que é o banquinho que eu chamo, né? E o 8 lá, que eu vou colocar 8 em cada uma. Então, agora é o 8 que eu vou distribuir. Eu posso colocar 40? Posso, porque olha aqui, ó. Eu pus ali 40. Por quê? 40 mais 40 dá 80. Mais 40 dá 240. Mais 40, 320. Então, eu posso colocar 40. Vou lá colocar o 40. Vai dar quanto? 320. Eu tinha 360, distribuí 320. Vai me sobrar alguma coisa? Vai sobrar. Olha lá, vai sobrar. Se o 0 menos 0 dá 0, 6 menos 2, 4, 3 menos 3, 0. Sobraram 40. 40 eu posso continuar distribuindo? Posso. Eu tenho 8, vou colocar 8 em cada. Eu tenho 40, é possível. Quanto que dá? Olha, se eu colocar 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Tá vendo que eu tô fazendo aqui uma tabuada na minha cabeça? Mais 8, 40. Então, eu consigo mais 5 caixas. Se eu colocar 5 caixas, eu vou colocar os 40 origamis. Eu tinha 40. Distribuir 40, vão sobrar 0. Tudo bem até aí? Muito bem? Agora eu preciso fazer o quê? Somar. Porque eu tinha dado 40 mais 5, eu vou dar quanto? 45, ok? Eu vou precisar de 45 caixas. Muito bem. Olha lá o 45 aqui. Agora, se eu sei que 360 dividido por 8 deu 45, eu sei o que, gente? Que 45 vezes o 8 dá 360. Ou que 8 vezes 45 dá 360. Tá bom? Agora nós vamos trabalhar o algoritmo convencional. Só que antes disso, a gente vai pensar, como eu disse, no algoritmo convencional, eu não vou pensar no número inteiro 360, eu vou pensar em partes. Então eu preciso saber quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades tem esse número. 360, olha lá, eu tenho 3 centenas e quantas dezenas? 6 dezenas, ok? Tudo bem? Eu posso distribuir 3 centenas para 8? Não vai dar, gente. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso, ó, lembrando que não conseguiríamos dividir 3 placas em 8 grupos ou 3 centenas em 8. Eu não vou conseguir. Para isso, eu vou precisar fazer uma troca. As 3 centenas, eu já sei que elas equivalem a 30 dezenas. Então, eu vou ter que destrocar, ok? Por isso que aí no algoritmo convencional eu vou olhar o quê? Ó, vou pôr os 360. Já sei lá da centena, da dezena e da unidade, vou pôr o banquinho e o 8 lá. Olha, quando eu olhar aqui, eu sei que 3 centenas não dá para eu distribuir para 8. Então, o que eu vou transformar? Esse 3 não vão virar 30 dezenas, mas eu tenho mais aqui, mais 6 dezenas. Então, ficarão 36 dezenas. E agora, 36 dezenas eu consigo distribuir em 8? Consigo. Quanto vai dar? 4, né? Porque eu sei que 8 mais 8 mais 8 mais 8 vai dar 32, ou seja, 4 vezes o 8, 32. Eu tinha 36 dezenas, eu distribuí 32. Vai sobrar alguma coisa? Vai sobrar. Olha lá, sobram 4 dezenas. E agora, o que eu faço? Acabou? Não, gente. As 4 dezenas eu consigo distribuir? Não. Mas eu consigo distribuir, não consigo distribuir ela inteira como dezena. Aí eu vou precisar fazer uma troca. E ela vai virar 40 unidades, porque aqui não tinha unidade. Então vai virar 40 menos mesmo. 40 unidades dividido por 8 vai dar 5. Aí eu distribuí as 40 e sobram 0, tá vendo? Acabei a minha forma convencional, ok? Olha lá, as 36 dezenas, dividi por 8 deu 4 dezenas, e as 40 unidades depois aqui, dividi por 8, deu 5 unidades. Tudo bem? Aqui a gente precisa saber a nomenclatura dos números, ok?
Então, olha, o 360 na divisão, cada coisa tem o seu nome, assim como na subtração, na adição, na multiplicação. 360, neste caso, é o 360, todo número que vier aqui, eu vou chamar de dividendo, tá? Dividendo. Todo número que eu for distribuir, dividir as partes, a quantidade que eu estou repartindo, né? O número que está sendo repartido, eu chamo de divisor. Este nome aqui é um nome esquisito, hein, gente? Mas você vai lembrar, porque você vai usar muito isso na sua vida. Eu e os nomes esquisitos, né? Esse aqui chama quociente, tá? Quociente. E aqui é o resto. Então, toda divisão vai ter isso. Vai ter dividendo, divisor, quociente e resto. Tá bom? Beleza? Isso para você saber que a gente vai trabalhar bastante com isso. Olha lá, o resto. Agora, a minha pergunta, ó. Todos os origamis foram embalados em caixa com a mesma quantidade de dobraduras. Se em cada caixa cabem 8 origamis, quantas caixas foram usadas? Foram usadas 45 caixas com 8 origamis. Beleza? Último problema de hoje para você ficar craque. Ainda sobre a mesma campanha, Cláudia, dona de uma papelaria do bairro, resolveu doar lápis para as crianças e fez pacotinhos contendo 5 lápis cada. Ela conseguiu doar 465 lápis. Quantos pacotinhos conseguiu distribuir? O que eu vou ter que fazer? Claro, uma divisão. Primeiro, vamos lá. Ó, primeiro ela fez pacotinhos contendo 5 lápis cada e ela conseguiu doar 465. E a pergunta é quantos pacotinhos ela conseguiu distribuir. Então, eu vou fazer uma divisão. 465 dividido por 5. Vamos lá, como é que eu faço isso? Aí a gente já sabe, o 465, o sinal da divisão e o 5 lá no banquinho. 465, vamos pensar assim, 465 eu vou dividir por 5. Se eu colocar 100 vezes o 5, eu sei que é 500. E aqui eu tenho 465, então eu tenho menos, né? Vamos tentar o 90? Porque eu sei que 9 vezes o 5 dá 45. E 90 vezes 5, 450. Tudo bem? Eu tinha 465, eu distribuí 450. Então, vai me sobrar coisa? Vai. Ó, vai sobrar 5 unidades e uma dezena. E 0 centena. Só que agora eu vou olhar o quê? O 15. O 15 eu posso distribuir? Posso. 15 dividido por 5, quanto vai dar, gente? Vai dar 3. Se eu colocar 3 vezes o 5, 5 vezes o 3, né? Eu vou ter o 15 ali. Eu tinha 15. Distribuí 15, fiquei com 0. Tudo bem? Agora eu vou fazer o quê? Somar o 90 mais 3. 90 mais 3 que vai dar 93. Tudo bem? Fácil, né? Olha lá. Ok. Ó, resultado ali. E eu sei que se 465 dividido por 3, dividido por 5 deu 93, 93 vezes 5 dá 465, ou 5 vezes o 93 também 465, tá bom? Agora vamos fazer o algoritmo convencional. Ó, 465 dividido por 5. Eu vou ter que saber o seguinte, gente, que aqui agora eu não vou olhar mais o 465, lembra? Eu vou olhar por partes. Eu começo por onde? A divisão eu começo por quem eu tenho mais. Qual é a minha maior ordem aqui? Ela tá lá, centena, é 4 centenas. Só que 4 centenas eu consigo distribuir para 5? Se eu tenho 4 placas? Não, então eu vou precisar trocar também. Então, aqui, ó, a hora que eu colocar centena, dezena e unidade, eu não vou conseguir dar centenas, porque eu não tenho 5, não tenho 500. Eu vou transformar esse 4 centenas em 40. E eu vou olhar o quê? 46 dezenas. 46 dezenas eu posso dividir para 5? Posso. Eu sei que 9 vezes o 5 vai dar 45. Eu tinha 46. Eu distribuí 45, o que vai acontecer? Vai sobrar ali uma dezena. Acabou? Não acabou não, porque eu tenho as unidades aqui, ó. Uma dezena, eu não posso distribuir para 5,
Mas eu tenho que fazer uma troca aí, porque eu posso distribuir se eu as transformar em unidade. Então, uma dezena serão 10 unidades, mas eu tenho mais 5 unidades ali. Então, vão ficar 15 unidades. Essas 15 eu posso distribuir? Posso. 15 unidades dividido por 5 vai dar 3, porque 5 mais 5 mais 5, 15. 3, então, 3 vezes lá, eu vou colocar 15 menos o 15, vão dar 0. Acabou. Ok? Olha lá, 46 dezenas. Eu dividi por 5, deu 9 dezenas e restou uma dezena que foi trocada por 10 unidades. Então, foi adicionada as outras 5, certo? E aí sim, ó, as 15 unidades eu dividi por 5, deu 3 unidades em cada um. Eu tinha a pergunta, quantos pacotinhos Cláudia conseguiu distribuir? A resposta é, Cláudia conseguiu distribuir 93 pacotinhos com 5 lápis cada, ok? A semana que vem, na próxima aula que eu vi aqui, a gente vai continuar a trabalhar esse processo da divisão com o algoritmo convencional, tudo bem? Nós vamos continuar isso numa próxima aula para ajudar você nesse banco aí na atividade 7 e 8. Eu espero ter ajudado um pouco vocês, né? Eu agradeço a presença, até mais, tchau!